Seja bem-vindo, viu? Sempre Obrigado. um prazer imenso recebê-lo no nosso programa. Padre Guido, ele é aí, gente, de uma sabedoria. Eu adoro nossas conversas, né, Padre? Nossas prosas. É uma catequese que a gente faz aqui com o Padre Guido. E essa catequese, né, o fato da gente se propor a conhecer mais, né, Padre, sobre a igreja, sobre a Bíblia, né, algumas datas festivas, né, do catolicismo. Durante esse processo, a gente amadurece a fé, amadurece a nossa espiritualidade. Isso é tão bom, né? Tatiana, eu sempre acreditei e acredito até hoje naquele antigo e sempre válido provérbio que afirma que o amor aumenta através do conhecimento. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Isso vale, digamos assim, no nosso dia a dia, em todas as nossas manifestações, diante da nossa profissão, diante de um credo no qual nós damos todo o nosso valor, etc., né? E, portanto, respeitamos os grandes eventos também da história, porque ajudam a pessoa a ser hoje diferente e melhor de ontem. Hoje, dia 26 de abril, é um dia muito especial porque a gente celebra, né, Padre Guido, e relembra a primeira missa que aconteceu no Brasil. Em 26 de abril de 1500, acontece a primeira missa no nosso país. Lá num cantinho da Bahia, né, lá numa região da Bahia. Sim, atualmente na cidade de Porto Seguro, né? Na verdade, Tatiana, devemos fazer, digamos assim, uma não correção na data histórica. Está gravado que foi exatamente o dia 26 de abril, mas hoje seria o dia 6 de maio, porque depois teve uma reforma do calendário. Mudança do calendário, exato, né? Seria o dia 6 de maio, respeitamos as datas. Era o dia de Páscoa. E o comandante Pedro Álvares Cabral quis comemorar a Páscoa com a celebração da primeira Santa Missa. Naturalmente, naquela época, tantas pessoas não sabiam bem onde é que eles estavam. Pensavam de ter chegado a um mundo diferente, a viagem tinha como destinação a Índia, etc. Mas acabaram no Brasil, né? Não esqueçamos que o século XVI é chamado de século do Renascimento, porque tivemos grandes descobertas. A bússola, por exemplo, que orientou as navegações, né? A pólvora, que revolucionou o sistema de fazer a guerra, foi inventado o papel, né? E grandes descobertas de novos países, como também novas religiões. E digo isso com uma ênfase, porque exatamente no diário de bordo dos navios de Pedro Álvares Cabral se coloca, está escrito, está registrado uma frase, que havia uma grande preocupação em colocar logo a religião cristã naquela terra nova que acabavam de descobrir, porque na Europa estavam nascendo três grandes religiões que hoje nós chamamos de protestantes. Os anglicanos, né, os luteranos e os calvinistas. O Brasil foi descoberto no dia 22 de abril, mas no dia 26, pela primeira vez, os padres que estavam lá celebraram a primeira missa. Na verdade, quem assinou de ter celebrado a primeira missa foi um frei, Henrique, franciscano, natural da cidade de Coimbra. Era um frei português. Português, exato. Celebrou a Santa Missa na presença de centenas e centenas de marinheiros, de tantos outros padres. Naquela época, Tatiana, não existia concelebração. Celebrou este sacerdote e com um número muito alto até de índios, que olhavam estes navios, não entendiam nada do idioma que estava acontecendo, ficaram só como assistindo. E ficaram até em silêncio, inclusive, notando o silêncio que se criou ao redor daquele altar. Muitas obras de arte foram feitas, né? Para lembrar e representando essa data, a gente até mostrou agora. Perfeito, exato. E tudo estas obras de arte têm até uma explicação muito importante. Uma vez que foram descobertos os diários da viagem de Pedro Álvares Cabral. Interessante que no dia seguinte, dia 27 e o dia 28 de abril, alguns marinheiros pegaram uma árvore
e formaram uma cruz. Os índios ficaram olhando, não sabendo o que era esta cruz. De repente, os portugueses, para mostrar aos índios que a cruz seria um objeto sagrado, de veneração, pensando na cruz de Cristo, os portugueses se ajoelharam diante da cruz e até beijaram. Quando terminaram de fazer isso, os índios imitaram os portugueses. Também eles se ajoelharam sem saber nada, não conheciam o problema imenso do idioma, e permaneceram, digamos, muito admirados pela piedade religiosa dos portugueses. No dia 1º de maio, sempre daquele ano 1500, foi celebrada a segunda missa com aquela grande cruz que foi erguida. Até hoje, lá bem na beira do mar, em Porto Seguro, num lugar histórico que lembra este episódio, nós temos uma grandiosa cruz com todos os dizeres, lembrando esta passagem altamente religiosa. Podemos também dizer que foi o início de um marco que daria na história, digamos assim, um valor extraordinário da fé dos portugueses, que quando viajavam para descobrir novos mundos, carregavam sempre consigo dezenas de missionários e missionárias, que inclusive nunca mais voltaram para o Portugal e que começavam assim a evangelizar. Está escrito neste diário que naqueles dias Pedro Álvares Cabral achou por bem dizer aos sacerdotes que estavam no navio que desejava muito que aqueles índios recebessem logo, quanto antes, o batismo. E isso aconteceu. Este fato de receber o marco também da fé fez com que os missionários fossem bem acolhidos pelos mesmos índios e começou aquela evangelização que, na verdade, a Tatiana nunca irá terminar. Continua até hoje. Você falou dos missionários, eu quero aproveitar essa deixa, Padre Guido, falar um pouquinho sobre essa questão da missão, né, a missão do sacerdote. A gente tem aí no dia 4 de agosto, né, 4 o de dia agosto, do sacerdote, o dia do padre, sim. O dia do padre, mas a gente vê também em alguns sites, algumas publicações fazendo referência como o dia do padre sendo o dia 27 de abril. Independente se é o dia 27 de abril, a gente fala muito sobre o dia 4 de agosto, que é o dia, inclusive, do padroeiro dos sacerdotes. É um francês, São João Maria Vianney, mais conhecido como o Santo Cura d'Ars. E é, acho importante a gente falar disso, padre, desculpa interrompê-lo, mas para de fato lembrar sobre essa missão linda, né, do sacerdote e para que a gente possa fazer uma reflexão. E eu queria aproveitar, né, a sua presença hoje no programa, a gente está lembrando e celebrando, né, recordando aí as curiosidades da primeira missa no Brasil, mas eu também não posso deixar passar em branco, né? Amanhã, dia 27 de abril e dia 4, né, de agosto, muitas pessoas se manifestam em relação, né, ao dia do padre, o dia do sacerdote. Eu queria conversar com o senhor também um pouquinho em relação a essa missão linda, né, do sacerdote. Olha, é uma vocação, Tatiane, não comum. Uma vocação que vem da parte de Deus, porque exige um dom total da vida para Ele, certo? E servir a Deus e ver o rosto de Deus esculpido nas pessoas que Deus entrega diariamente aos nossos cuidados pastorais é uma missão que nunca termina. Aliás, aproveito para... É bom agradecer sempre a Deus por tudo que de bom acontece. Nesta próxima segunda-feira, eu completo 45 anos de sacerdócio. 45? 45. Eu sou italiano, nasci em Milão, mas como padre fiquei na Itália somente um mês. No ano 1973, fui logo destinado ao Brasil. Não tenho nenhum parente no Brasil, mas me sinto muito bem acolhido e em casa. Por quê? Porque mesmo com a renúncia da pátria, dos familiares, etc., me sinto um instrumento nas mãos de Deus
para operar sempre o bem para as pessoas, valorizando cada um de nós, né, com as suas qualidades, procurando ajudar, mostrando o caminho que leva a um sorriso verdadeiro, né? Não tenho outras finalidades a não ser aquela de sentir-me uma pessoa útil e posso dizer com toda sinceridade que o entusiasmo do meu primeiro dia de padre nunca diminuiu. Me sinto contente de fazer esta afirmação. Você se lembra da sua primeira celebração, Padre Sim, Guido? lembro, é claro. Compartilhe conosco, como é que foi, né, esse momento? Olha, foi uma missa, estava com 25 anos de idade, né, lá em Milão, diante dos meus familiares, dos meus co-irmãos, um coral extraordinário que acompanhou a cerimônia. Muita emoção, porque, digamos a verdade, Tatiane, era a realização de um ideal, de um sonho, no qual eu sempre acreditei. Vou dizer a verdade que tinha 10 aninhos quando entrei no seminário. 10 anos? 10 aninhos. Naquela época era bastante comum entrar com esta idade, né? E fui sempre para frente com um grande ideal de tornar-me sacerdote. Nunca pensei no Brasil, tenho que dizer também a verdade. Eu sou religioso da Congregação dos Padres Rogacionistas e um mês depois da minha ordenação sacerdotal, os meus superiores me disseram, vai para o Brasil, precisamos de você lá no Brasil. Estou aqui até hoje. O Brasil ganhou muito, né, com essa mudança. No Brasil, onde foi, padre, certo. A primeira missa celebrada pelo senhor? É na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Santa Catarina. Sim, onde nós temos um grande seminário. E fiquei 20 anos em Criciúma. Depois a obediência me mandou para a capital, Brasília, por 10 anos. Depois mais 10 anos na cidade mineira de Passos, Minas Gerais. E agora estou iniciando o 6º ano na cidade de Bauru, no interior de São Paulo. O Padre Guido, ele transmite muito, né, para a gente aqui que convive com ele através da Rede Século XXI e para os telespectadores que acompanham também, né, essa missão linda do Padre Guido também pelos veículos de comunicação, especialmente pela Rede Século XXI. E além desse amor a Deus, o Padre ele tem um amor muito grande também pela música, pelo piano, a música sacra. Conta um pouquinho pro pessoal de casa, a gente estava até conversando nos bastidores, né, padre? Eu brinquei com o padre, a gente estava conversando com a equipe, né, de time de futebol, e o padre tem um time do coração também, né, padre? Sim, bom, eu acompanho bem de longe, né, um time de Milão, né, internacional de Milão. Internacional de Milão. Exato, mas o meu lazer, como também uma aplicação de distensão, digamos, ou de recreio, que faz bem higiene mental, é o piano. Seu recreio é no piano? No piano. Eu tive a possibilidade, Tatiana, de formar-me em música clássica no Conservatório de Roma, na Itália, e já gravei 11 DVD de músicas clássicas. E é interessante como a música, ela tem essa capacidade, né, padre, de chegar na nossa alma, né, de tocar o nosso coração. Tatiana, é indispensável fazer da vida uma bela música. Sobretudo, né, com todo o respeito dos vários tipos de músicas, cada um tem os seus gostos, né? Mas a música clássica, que mesmo foi inventada 300, 400 anos atrás, continua criando uma paz interior, uma harmonia ao qual eu não renuncio. Você sabe que toda vez que eu vejo uma apresentação de orquestra, padre, eu me emociono e involuntariamente, quando eu caio em mim, sim, eu percebo uma lágrima escorrendo, o braço arrepiado. A gente teve até uma oportunidade, um tempo atrás, aqui na nossa emissora mesmo, uma apresentação linda de orquestra aqui no nosso auditório. Já tive a oportunidade de ir em São Paulo, né, ou mesmo prestigiar, né, o trabalho de orquestra sinfônica aqui da região, Campinas, Indaiatuba. E mesmo essa parceria também de muitos violeiros, né, com orquestras, e o resultado é belíssimo. Mas é interessante mesmo, né, essa capacidade da gente sensibilizar, se emocionar diante da música, do instrumento. Perfeito, porque a música transmite as várias emoções pelas quais nós passamos.
como é importante até no silêncio de um estudo ter uma música, de fundo musical muito bonito. Não precisa o volume alto, mas ajuda sinceramente até a realizar até uma profunda meditação. Inclusive, Tatiana, eu tenho por hábito, quando toco, por exemplo, um Bach, ou um Beethoven, um Tchaikovsky, um Chopin, sempre paro um ou 2 minutos antes de começar a tocar, para eu entrar no clima, digamos assim, da minha sensibilidade, adquirir aquela calma e depois pronto. E vou dizer uma coisa, são curiosidades, mas o horário melhor para tocar é 3, 4 da madrugada. 3 horas da manhã? Sim. Levanto muito cedo, naquele silêncio noturno me realizo, me sinto muito contente. Verdade, Sim. Padre. É tão gostoso, né, quando a gente tem de fato essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais, a gente vê, né, os padres que a gente respeita, admira ali celebrando as missas. E aqui, através da programação da Rede Século XXI, tantos passam, né, aqui pela nossa sala, pelo nosso cantinho de bate-papo, e em cada entrevista, em cada bate-papo conosco, como a gente aprende e tem acesso a essas curiosidades. E que bom poder conhecer, né, Padre? Além dessa missão linda que a gente sabe de vocês, mas vocês são, acima de tudo, um ser humano. Sim. Né? E como o senhor até brincou e nos confidenciou, né? O recreio, né, do Padre Guido é tocar o piano. Sim. Né? Uma curiosidade, acordar, né, cedinho, 3, 4 horas da manhã e se permitir esse momento. Exato, Tatiana, né? Mas tudo isso, é claro, dentro de uma realidade que amamos de coração. Não porque já estou com o cabelinho branco, né? Mas vou dizer a verdade que nunca duvidei da minha vocação e me sinto verdadeiramente realizado como pessoa humana. A tal ponto que, digo, se pudéssemos voltar para trás, novamente eu entraria no seminário para me consagrar a Deus. E digo para todos os jovens que podem estar assistindo ao nosso programa, sejam generosos quando Deus os chama. Ninguém vai se arrepender, porque é uma vocação não comum, é especial, mas muito abençoada. E dizia São João Bosco que o presente mais bonito que Deus pode dar a uma família é de doar-lhe um filho que se torne sacerdote ou uma filha que se torne religiosa, tendo em vista o bem que estas pessoas poderão fazer para os fiéis que Deus vai entregar aos seus cuidados. Que lindo, Padre. Ô, Padre, eu já ouvi falar, eu queria saber se é verdade, que foi um padre que criou as notas musicais? Sim, inclusive é o meu xará, o Guido d'Arezzo, italiano, sim. Ele notou que um hino dedicado a São João Batista, cantado com melodia gregoriana, a cada frase aumentava de um tom. E ele pegou a primeira parte da letra daquele hino e saíram as notas musicais. Por curiosidade, sei até de cor o hino, em língua latina. Ut queant laxis resonare fibris, mira gestorum famuli tuorum, solvet polluti labi reatum Santo Ioannis. Do, re, mi, fa, sol, la, si. E saiu exatamente as notas musicais que foram adotadas no mundo inteiro. Padre, uma outra curiosidade. A gente tem hoje, quando a gente vai nas missas, nas celebrações, né, as partes da missa, né, entre aspas, aqueles momentos diferentes. Isso sempre foi assim, desde a primeira missa, lá em 1500 no Brasil, ou não? Não. Houveram mudanças? Não, mudanças continuam tendo, porque a igreja quer uma participação cada vez maior também do povo. Por exemplo, a inserção da mulher na celebração da missa, por muitos séculos não existiu. Antigamente não podia, existia, né? A mulher não podia frequentar. Exato, até na hora, por exemplo, de dar a Santa Comunhão, seja na igreja, como também levar o Santíssimo na casa de pessoas doentes, né? A igreja está fazendo grandes passos para frente, porque quer que cada um de nós, como também todos os fiéis, sinta-se parte ativa e integrante da mesma igreja.
Por isso, temos que agradecer a Deus pelos esforços que estão sendo feitos, né? E vou dizer uma coisa, Tatiana, que talvez a senhora não sabe. É verdade que estamos sendo feitos grandes esforços, mas do ponto de vista litúrgico, quanto à participação na missa, nós aqui no Brasil estamos muito mais para frente do que a mesma Europa. A Europa ficou mais vinculada aos valores da tradição e a inserção da mulher ainda vai muito devagar. Ao passo que nós aqui no Brasil temos só que agradecer a Deus pela preciosa colaboração de todas as mulheres dentro da igreja, na catequese, por exemplo, na visita aos doentes, nas várias associações, nos movimentos e nas pastorais. Parabéns para todas as mulheres. Né? Muito obrigada, Padre. Mas é importante também a gente fazer uma reflexão sobre esses cenários, né, Padre? Sim, exato, porque, meus amigos, somos todos nós chamados a experimentar a presença de Deus que age dentro de nós. No pleno respeito da vida de cada um, seja como pessoas leigas, como também de pessoas consagradas, somos imagem de Deus. E, portanto, temos tudo para valorizar esta imagem. Se hoje nós lembramos o episódio da primeira Santa Missa celebrada no Brasil, vamos pedir a Deus que envie muitos santos sacerdotes, né, no mundo inteiro para que haja mais missas ainda, porque onde se celebra a missa, Jesus se torna realmente presente na hóstia consagrada. Padre, agora eu quero mostrar algo que o senhor talvez não soubesse que eu iria mostrar, né? A gente tem aí, né, se aproximando, o padre completa na próxima segunda-feira, né, Padre? Sim. 45 anos de sacerdócio. Anos de sacerdócio. O Padre Guido é um grande colaborador, um grande parceiro da nossa emissora da Rede Século XXI, e ele comentou conosco, né? Compartilhou um segredinho, um grande amor, que é a música, que é o piano. Olha só, meu amigo, o que a gente separou. Jesus, Alegria dos Homens, né? É o nome dessa música. De Johann Sebastian Bach, o maior músico e compositor da Alemanha. E esta música ele não fez para piano, fez para órgão. É muito bonito, ele mesmo deu o título de Jesus, Alegria dos Homens. Sim. Ai, Padre, muito obrigada, viu, pela presença. Que delícia de tarde, que bom poder recebê-lo no nosso programa, que bom poder participar dessa catequese, eu, nossa equipe, junto com o pessoal de casa. E eu quero convidar mais uma vez para o senhor voltar todas as vezes que o senhor conseguir. A gente sabe, né, a agenda do Padre Guido é bastante apertada, mas a gente tem um carinho, um respeito, uma admiração enorme pelo senhor. E sempre que puder, Padre, por favor, volte ao nosso programa que você será sempre muito bem-vindo. Obrigado, Tatiana. Que Deus te abençoe muito aí, continue aí levando essa missão linda. E foi muito importante a gente ouvir esse seu testemunho, né, Padre? Em nenhum momento você teve dúvidas da sua missão. Certo, obrigado. Um abraço para todos, sobretudo nos amigos de Bauru, Dona Cristina, que está ligada no nosso programa. Beijo, Dona Cristina. Obrigada pela audiência. Padre Guido, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Intervalo comercial, eu volto já.